Bem-vindos ao programa Fisiochat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que acho que pouca gente já ouviu falar sobre esse tema dessa maneira, o comer transtornado. Nós estamos mais acostumados a ouvir falar sobre transtornos alimentares e uma coisa tem relação com a outra. E para falar um pouquinho sobre isso com vocês, eu trouxe uma especialista no assunto que já trabalha há muito tempo na área, a psicóloga Vanessa Tomazini. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Ju, e você? Bem-vinda, tudo Obrigada. jóia. Vou falar um pouquinho aqui o seu currículo para as pessoas Claro. te conhecerem. A Vanessa ela é psicóloga clínica com mais de 18 anos de experiência em consultório com pacientes com obesidade e o comer transtornado. Ela é idealizadora e criadora do projeto Hashtag Você Tem Fome de Quê? Que com um circunflexo no final, né? Então, se vocês quiserem colocar essa hashtag. E ela é palestrante e membro do Health Every Size. Vanessa, eu acho que assim, até pra gente começar esse bate-papo, me fala assim, na sua visão de consultório, tanto tempo lidando com isso, como é que você acha que as pessoas ultimamente têm se relacionado com o comer e com a comida? Você acha que teve alguma mudança aí nos últimos tempos? Tem se relacionado mal? Mal? Mal. E tem ficado... Comida, a gente nunca pode esquecer que no mínimo a gente vai se alimentar 3 vezes ao dia até o resto de nossas vidas. Então a comida ela tem um papel muito fundamental na nossa vida, não só de te nutrir, né, para você ter o seu corpo nutrido e metabolicamente você estar apto, mas ela também tem uma ação que é social, né? Então assim, a gente costuma dizer que comida é um ato político, social, afetivo, simbólico. A introdução, por exemplo, das crianças na alimentação, por volta dos 6 meses de idade, marca um novo ciclo. Então, comida faz muito parte do nosso dia a dia. Sim. Só que, infelizmente, nos últimos anos, a gente começou, principalmente aqui no Brasil, a partir mais ou menos de 1920, a gente começou a ter cada vez mais questões com relação à comida e com relação ao corpo. Então, o que antes um corpo volumoso, um corpo gordo, era tido como sinal de fartura, né? Era tido como Saúde, né? Saúde, mas saúde literalmente, inclusive na questão do farto, né? De poder comer muito bem, de ter acesso. Tá. E as pessoas mais miseráveis não tinham esse acesso e automaticamente eram muito magras. Então tinha um status inclusive social. Só que conforme o tempo foi passando, isso foi se modificando. E se modificou para algo que não é bom. Se modificou, a gente sempre costuma dizer que o padrão de beleza, né, o padrão, a pressão estética, ela sempre está naquilo que não é comum a todos. Sim. Então naquela época não era comum a todos serem magros. Hoje não é comum a todos serem magros também, né? Sim. Inverti. Não era comum antigamente ser gordo. Isso, não era comum ser gordo e hoje em dia não é comum ser magro. Sim. Então a gente tem muito alarde com relação à epidemia ou à pandemia da obesidade e a gente aumenta cada vez mais esse olhar completamente estigmatizado sobre o peso. Nunca fizemos tantas dietas e nunca engordamos tanto. E isso são dados mundiais. Então tem algo que não bate. É verdade, eu já pensei nisso, falei, gente, você pega a revista, né, dessas de corpo e tudo, Sim. várias dietas, e aí todo mundo você deve ter uma amiga, eu tenho várias, às vezes até a gente fala, sempre tá de dieta, Exato. Nunca acaba essa dieta. E né? a grande questão é que assim, a partir do momento que a gente tem um índice de que 95% das dietas dão errado, elas não são sustentáveis. Então a pessoa faz uma dieta e num período entre 6 meses até 2 anos após o término da dieta, ela vai ter o reganho de peso completo ou maior. E por que você acha que essas dietas não dão certo, na sua opinião, como psicóloga, né? Na verdade, hoje em dia a gente tem muito estudo na área para entender, né, o que acontece. Então uma das questões é que, primeiro, existe uma conta de metabolismo basal que a gente não pode esquecer, né? Então você ingere menos e gasta mais, você tem déficit calórico. Então assim, a gente sempre brinca, contra fatos não há argumentos, é matemática, é equação. Perfeito, mas você não consegue manter isso por muito tempo. Primeiro porque, em tese, você precisaria cada vez mais diminuir o teu consumo calórico, o que se torna inviável com o passar do tempo.
Tá. Primeiro ponto. Sim. Segundo, a gente não come só para nutrir o corpo, a gente também come para celebrar, a gente também come muitas vezes para usar ali a comida como um comfort food, algo que te dê um pouco mais de sensação de bem-estar, né? A gente come muitas vezes porque a gente está num evento social e faz parte daquele evento. Ou quando você vai na casa da sua avó, ela faz um bolo para você e você diz que não. Então a gente também come como relação social. Sim. Então esse déficit calórico com o tempo não faria sentido, mas aí tem uma questão a mais do ponto de vista cerebral. O nosso corpo ele foi criado para manter a sobrevivência a qualquer custo. A qualquer custo. Como é que uma pessoa soterrada sobrevive 14, 21 dias? Você já parou para pensar? Então, metabolicamente, o cérebro é capaz de mandar mensagens ao corpo para que ele modifique todas as funções metabólicas, baixe gasto calórico, faça tudo para manter a sobrevivência. Só que o teu cérebro não sabe se você está de dieta ou se você está soterrado. Então, o que ele passa a fazer? Ele vai diminuindo as funções metabólicas, então a gente chama de metabolismo basal, ele vai diminuindo. Então, aquilo que antes você queimava e emagrecia rápido, o tal do efeito platô, que todo mundo fala, ai, parei de emagrecer. Na verdade, é o seu cérebro resguardando o teu corpo. Já que essa daí não vai comer, eu vou, né, eu vou fazer menos. O que eu preciso para manter a sobrevivência. Então, é mais do que metabólico, é neurológico, inclusive. Então, ok, Vanessa, mas então se não dieta o quê? Então como é que a gente faz? Mudança de estilo de vida. E aí na mudança de estilo de vida a gente vai levar em conta muitas coisas, entre elas. Você tem alguma atividade física que faça o seu corpo estar em movimento? E pode ser qualquer uma. 30 minutos, 3 vezes por semana. Tranquilo. O que você quiser. Lavar o carro, levar o cachorro para passear, ir a pé até a padaria. Uma aula de yoga, não interessa. Não, as pessoas hoje pensam muito em consumo calórico. Ah, eu vou fazer uma aula de spinning, porque gasto 800 calorias. Vou correr. Vou correr, porque o gasto calórico é maior, eu tenho que suar, né? A coisa da fotinha no Instagram do tá pago. Isso. E aí a gente sempre faz uma piada de que assim, óbvio que tá pago, senão você não teria entrado na academia para tirar foto, né? Então, no mínimo. Tem várias coisas pagas aí. Tem várias coisas pagas. Então, assim, isso não é sinônimo de saudabilidade. E aí, o que é saudável para você, então, nesse ponto? Hoje, quando a gente fala de saudável, primeiro a gente tem que lembrar assim, qual que é a descrição, qual é o significado de saúde? Saúde é bem-estar físico e psíquico. Então, um sem o outro não existe. Os dois têm que estar interligados. Então, assim, não adianta em tese você ter um corpo que esteticamente, ou pelo menos desse olhar por fora, vamos dizer assim, então assim, todo magro é saudável? Não. Primeiro, você não sabe como é que é a alimentação dele, inclusive se é uma pessoa que faz restrições alimentares para conseguir manter aquele corpo. Sim. Existe uma gama muito grande de magros, né, de pessoas que são magras que não fazem nenhum tipo de atividade física, fumam, bebem, não se alimentam bem. Então, isso é saudabilidade? Não é sinônimo de saúde, né? Da mesma forma que o estigma do peso, quando você olha para uma pessoa gorda e automaticamente já a taxa como doente, também está errado. Lógico. Por quê? O peso não é só uma questão dessa equação matemática. O nosso peso tem a ver com genética, tem a ver com tudo que você realizou durante a sua vida com relação à sua função metabólica, então uso de medicação para emagrecimento, uso de dietas prolongadas. Então a gente sabe que esses déficits calóricos que são causados com as dietas, ao longo do tempo, tendem a diminuir o teu basal, teu metabolismo basal, e isso não retorna. Entendi. Então vai ser aquela eterna luta contra a balança, né? Pessoas que falam, uma frase que você já deve ter escutado de alguma amiga sua, dizendo, nossa, só de ver eu já engordei. Já engordei, é verdade. Eu engordo comendo alface, Exato. Né? Então, normalmente são pessoas que já têm, durante o seu histórico de vida, muitas dietas, né? E que há, sim, uma modificação do metabolismo basal. Então, são pessoas que, sim, elas vão ter maior dificuldade na perda de peso. Só que hoje a gente sabe que a perda de peso em si, ela não é tão importante quanto a mudança da relação com a comida e dos hábitos. Então, é alguém que tem uma atividade física regular? Essa pessoa não é tabagista?
né? Ela bebe moderadamente. O que é moderadamente? Aos finais de semana, né? Ela se alimenta de forma diversificada, e quando a gente fala diversificado, vai até do junk food, se a pessoa gostar, até comer hortaliças, verduras e frutas. Então, assim, tudo cabe numa alimentação. Entendi. Depende da forma, da maneira, da quantidade, né? E assim, e qual é a relação que você está tendo com essa comida? Então, às vezes você pega alguns pacientes que têm um paladar completamente infantilizado. O que isso quer dizer? Só comem alimentos de, primeiro, fácil mastigação, sempre muito saborosos. Batata, não pode falar o nome, né? Mas aquela batata que vem no potinho, né? Sim. A bala. Então você vê que assim, tudo tem que ter um super sabor. E se você for parar para prestar atenção, por mais que você cozinhe ou refogue um alimento in natura, né? Então não vai ter aquele sabor, né? Nunca vai ter. E não quer dizer que não seja bom. Não, né? Mas as pessoas acabam sentindo falta, né? Ah, mas não é tão gostoso. Justamente por isso, porque você acaba deixando o teu paladar também muito viciado num prazer inenarrável. E que você não vai conseguir ter em casa, Você não vai conseguir ter em casa. Então, por isso que tudo cabe. Tem momentos, né? Mas não dá para viver única e exclusivamente de uma alimentação completamente industrializada. E acho que até um pouco do que você está falando, acho que essa coisa da dieta não funcionar, é porque normalmente a gente pensa na dieta só pela comida, pelo fato da nutrição e desse balanço energético. Mas acho que tem, pelo que você está falando, um componente muito emocional da comida, né? Sim. As pessoas... Comida é uma forma de demonstração de afetividade. Então, quando você pega seu filho, vai lá, faz um bolo, né, juntos. Então, você está ensinando o que é o cozinhar, e o cozinhar envolve muitas coisas. Você tem que programar, você tem que separar, você tem que esperar, né, o cozimento ou o assar. Você tem que sentir o cheiro. Você tem que sentir o cheiro, ver se já chegou no ponto. Então, tem um entorno que é muito lúdico com a comida. E acho que às vezes um bolo, tem o tal do açúcar, que é um vilão, mas um bolo feito dessa maneira, o açúcar é o último, então, né, da lista do... Uma comida em paz não tem preço, né? Então hoje fala-se muito sobre saudabilidade, colocando muitos alimentos entre bons e ruins, saudáveis e não saudáveis, é muito taxativo. E na verdade, assim, saudabilidade de um alimento, ela é muito... é questionável em vários sentidos. Uma coisa é, por exemplo... Cada hora você vê um modismo com um superfood, né? Algum alimento que é tipo, já foi o óleo de coco, goji berry. E, agora assim, ovo, pessoal, 5 então, caixas assim, de e ovo. nenhum alimento em si, sozinho, única e exclusivamente, vai resolver. Vai resolver. Tem alguma, né, tem uma potência tão grande capaz de fazer emagrecer ou capaz de melhorar a sua saúde 100%, não existe isso. Então, nenhum alimento sozinho. Agora, o componente dos alimentos e a tua relação, né, com a comida, isso sim pode fazer diferença. E sim, a comida ela está muito recheada de afeto. Então, quando você chega em casa e tem um cheirinho de bolo, isso vai automaticamente, primeiro que você vai ficar feliz, segundo, automaticamente vai te trazer uma memória às vezes de infância. Putz, quando eu chegava na casa da minha tia, da minha avó, aquele e você vai cheirinho. curtir aquele sabor, né? Exatamente. Agora, qual que é a grande questão? Hoje, inclusive pelo excesso de restrições que a gente tem, as pessoas não se permitem mais. Você falou uma coisa que ocorre muito, né? O açúcar, que é o grande vilão. E, na verdade, o grande vilão é o receio, é esse terrorismo nutricional, né? Tudo cabe. Tudo cabe. Claro, há momentos em que a gente pode fazer talvez escolhas melhores, né? Então, se eu vejo se é um alimento que eu utilizo demais, de repente eu vou buscar uma derivação dele que seja melhor, né? Eu sempre dou esse exemplo, né? O shoyu normal e o shoyu light, que tem menos glutamato monossódico. Se você percebe que você tem muita sede depois, usa o light, é só porque ele tem menos glutamato. Você faz escolhas mais tranquilas, sem neurose, né? Exatamente, só que hoje, assim, é o tempo inteiro. Então, se você pegar uma embalagem de um produto, já vem vegano, light, low carb, menos açúcar, menos sal. Então, tem um apelo muito grande da indústria, né, de buscar essa saudabilidade a qualquer custo, e tem também um apelo muito grande entre as pessoas. Então, assim, se você senta para almoçar, para jantar, com mais do que uma pessoa, a chance do assunto dieta vir à mesa é gigantesco. É verdade. Eu estou de dieta, eu saí de uma dieta, eu vi uma dieta, e as pessoas se desculpam por aquilo que comem. Olha, eu peguei aqui essa banana frita, milanesa, mas é porque ontem eu corri.
Então, as pessoas já se desculpam, as pessoas hoje em dia, cada um fica sendo, como é que se fala? Esqueci a palavra. É como se você ficasse sempre olhando a comida do outro, né? O fiscal da comida, lembrei. Isso. Né? Então a gente tem fiscais da comida, nós somos fiscais da comida alheia, das nossas e do corpo. Então, quando você me pergunta o que é esse comer transtornado, Isso, então vamos voltar à pergunta anterior. Então, o que acaba acontecendo? Justamente por toda essa modificação que a gente teve na relação com a comida e na relação com o corpo, as pessoas estão cada vez mais tentando ter uma saudabilidade, então buscar esse ser saudável de verdade, mas muitas vezes numa visão muito deturpada. Por exemplo, o que a gente considera um comer saudável? A pessoa come quando tem fome, para quando se sente saciada, não julga os alimentos entre bons e ruins, mantém um peso relativamente estável e não acha que as pessoas possam gostar mais dela pelo tamanho e a forma do seu corpo. Interessante. Quantas pessoas você conhece assim? Hoje em dia? E aí o que seria então um comer não saudável, um comer transtornado? Por que recebeu esse nome? É classificado hoje no CID-10 e no DSM-5 como TANI, transtorno alimentar não especificado. Por quê? Ele não cumpre critério diagnóstico para ser um transtorno alimentar, então ele não cumpre os critérios básicos, como muitas vezes, na anorexia nervosa, baixo peso. Às vezes a pessoa tem um peso normal, mas mesmo assim tem toda a sintomatologia observada na anorexia nervosa, na bulimia nervosa, no transtorno de compulsão alimentar, entre outros. Então não cumpre critérios de diagnóstico, mas está ali, é uma linha tênue. Para ela virar. Para ela virar. Então, só que qual é a grande questão? Se a gente pega pela parte da epidemia mundial, 1% da população mundial tem transtornos alimentares. Porém, a gente tem um índice gigantesco. Que é o que você falou, se você sentar com um grupo de mulheres, certeza que alguma tem alguma desse comportamento. Exatamente, né? que é o que é chamado de um quadro subclínico, é onde entra esse comer transtornado. Então, o que tem no comer transtornado? Você vai ter, então, o julgamento da comida entre saudável e não saudável. Você vai ter uma pesagem diária, ou às vezes mais do que uma vez por dia. Você vai ter uma grande ideia de que as pessoas possam ou gostem mais de você pelo tamanho e a forma do seu corpo, uso indevido de diuréticos, laxantes, chás emagrecedores, atividade física como meio compensatório. Então, se eu comi a pizza ontem à noite, amanhã eu vou treinar uma hora a mais. A ideia de que quanto mais magra você for, mais feliz você vai ser. Ou seja, a população inteira. Percebe? Agora, claro, você vai ter graduações, né, do quanto isso tira a paz da pessoa, além de uma grande dificuldade na observação da própria imagem corporal. Né? Então, existe uma verificação a respeito do peso. Só que qual que é a grande questão? Hoje, com toda a tecnologia e todas as redes sociais que a gente tem, as informações são disseminadas numa questão de segundos, né? Muito rápido. Só que é disseminado de tudo, desde a informação correta até os achismos. Então, hoje em dia, você tem muitas pessoas que fizeram grandes dietas, tiveram uma grande perda de peso, que se tornam grandes especialistas em obesidade. Porque eu consegui. Oi? Não. Como se também a gente não sabe se ela está saudável realmente. Na maior parte das vezes não está. Entendeu? Às vezes está infeliz, né? Um sofrimento. E mesmo, por exemplo, na faculdade de nutrição, existe uma prevalência muito grande do desenvolvimento de transtornos alimentares, justamente porque, como muitas vezes os próprios alunos e a própria faculdade também acaba colocando o ensinamento muito em cima da dietoterapia, né? Desse cálculo dietético, começa a ficar um pensamento quase que obsessivo com relação a isso. O que é bom, o que é ruim, né? Isso aqui tem tantas calorias, isso aqui eu não posso, isso aqui não é tão saudável, tem gordura trans e por aí vai. Então, a gente tem uma questão que vai desde a formação dos profissionais, que é muito importante que seja revisto, e mesmo na faculdade de psicologia, só para você ter uma ideia, eu me formei há 18 anos atrás, eu não tive nenhuma aula sobre transtorno alimentar. Nenhuma.
Não, eu acho e acho que dos dois lados mesmo, rever, né? Sim, e cada vez mais a gente vê que a própria área médica acaba se contradizendo, né, a área de saúde. Então, muitos pacientes que têm obesidade, por exemplo, não buscam o atendimento necessário, porque se for uma unha do pé encravada, na hora que ele chegar, o médico vai comentar a respeito do peso dele. Que ele tem que emagrecer. Sempre. Assim, a conversa gira e cai aí. E cai lá. Então, assim, a pessoa não é escutada, né? E ela acaba, às vezes, deixando de se cuidar, né? Porque ela fala, não, eu vou lá, o cara vai ficar... Nem que seja inconsciente, ele não Exatamente. vai, né? E aí tem uma outra questão que a gente vê muitas publicações que mostram, mas existe uma prevalência maior de doenças coronárias em pacientes obesos. Verdade, essas pesquisas foram feitas, mas elas não foram divididas entre pacientes obesos sedentários e não sedentários. Então, tá todo mundo no mesmo bolo. Então, já é uma questão importante. E na maior parte das vezes... Deprimidos ou não, estressados ou não, tem várias, né, variáveis que podem interferir. Que foi pega de maneira praticamente unilateral. Então, se esse é um paciente que ele tem um corpo maior, então ele tem uma obesidade, mas ele tem uma atividade física regular, ele come de maneira múltipla, não é tabagista. Não tá com os exames todos organizadinhos. E o perfil bioquímico completamente normal, você vai dizer que ele não está saudável? Que a culpa é da obesidade, que ele não é saudável? Que a culpa é da obesidade? Agora sim, muitos pacientes deixam de buscar atendimento porque não se sentem acolhidos pelos profissionais da área de saúde. Muitas vezes é muito comum, às vezes eu receber e-mails de pacientes que dizem, olha, eu peso 150 quilos, eu peso 220 quilos, você consegue me atender? Porque tem outras questões envolvidas, que não é só o profissional ter gentileza e empatia, mas a cadeira do meu consultório suporta o peso, o tamanho. O meu banheiro, ele vai poder ir até o banheiro? Você vê, ele está se preocupando se no lugar que ele vai, né, como que vai fazer. Acessibilidade, porque essa é uma outra questão. Muitos pacientes não são tratados de maneira devida por falta de acessibilidade, inclusive. Então, você vê não dá para viajar, por exemplo. Não. Como é que vai sentar no avião? Não, né? Não dá. Mesmo aquela cadeira maior não resolve. Não resolve, porque ela é maior, mas ela não é mais comprida. E muitos pacientes são muito altos. Embora tenham obesidades, também são altos. Não cabe. Então, tem muitas coisas envolvidas. Agora, se a gente vai observar o que é mais saudável, o que é realmente saudável, depende muito do que você está avaliando como saudabilidade. Então, hoje a gente sabe que para dizer que você tem uma relação saudável com a comida, você precisa observar esses aspectos. Você come com fome, né, até a sua saciedade. Que aí que é a hashtag sua, né? Você tem fome de quê? Exatamente. É analisar tudo isso, né? Porque a gente tem vários tipos de fome. Então, por exemplo, a gente tem uma fome que é a fisiológica, que é aquele momento que você sente teu estômago roncando, um certo mau hálito, vai crescendo, né? Vem ondas e vai crescendo até que chega uma hora que você fala, gente, eu tô com dor de cabeça, eu tô incomodada. Então, preciso comer. Então, a gente às vezes vai ignorando, né, um pouquinho essa fome, porque eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui gravando com a Vanessa, então vou ter que esperar um pouquinho, segura aí. E tudo bem, então essa é a observação da fome física, realmente. A gente tem a fome que ela também é social. O que é fome social? Você saiu daqui da nossa entrevista, você já tinha almoçado, mas chegou lá no trabalho e estava tendo um bolo de aniversário ou um coquetel. E tinha um monte de coisa lá e me ofereceram. Exato. Né? Então, assim, você tem uma questão ali social envolvida, é um ambiente onde, no mínimo, você precisa muitas vezes experimentar alguma coisa, minimamente, mas você sabe que você não está com fome. Então, essa fome social, ela também existe. A gente vai ter a vontade. O que é vontade? Tô com vontade de comer alguma coisa? É uma frase muito persistente, né? Então, por exemplo, você chegou em casa e seu marido falou, Ju, hoje eu comi uma picanha. Fenomenal. E me deu até água na boca. Né? Então, dá até água na boca. Então, o que é isso? Você imediatamente traz a tua ideia, o quanto você gosta de picanha, né? Nossa, então devia estar muito saborosa. Então tá, vamos combinar o seguinte, vamos sábado lá almoçar? Para matar essa vontade. Para matar essa vontade, mas tem uma previsão, né? Você faz um planejamento, você tem uma vontade, mas você planeja, ela não precisa ser saciada... Naquela hora. Naquela hora, imediatamente. E na fome emocional... Essa vontade e essa necessidade ela tem que ser suprida imediatamente. Quando existe um distúrbio, você acha? Você não diz necessariamente. Não necessariamente. Então, assim, eu cheguei em casa, por exemplo, é muito comum. Eu não como nada o dia inteiro. Eu chego em casa, eu quero comer tudo que tem na despensa.
Primeiro que tem uma questão pelo jejum prolongado que causa isso, mas além disso, muitas vezes as pessoas até se alimentam normalmente durante o dia, mas quando chegam em casa percebem que tem um certo descontrole, né? Um comer exagerado, a mais do que necessitaria, na verdade. E isso é o quê? É uma inabilidade de você lidar com aquilo que você está sentindo. Então você está buscando a comida como uma forma de acalmar a angústia que você está sentindo, ou o medo, ou a ansiedade por algo que vai acontecer. Então você come e muitas vezes você nem percebe o que você comeu, ou você, nossa, eu tô com vontade de um doce, eu vou lá, como um brigadeiro, não saciou, uma paçoquinha, não saciou, daí uma pega cocada, um salgado, vai misturando. pega um salgado, e aí você vai ver que nunca vai ter fim isso, porque não era fome. Não era fome física que você diz, não né? Era uma e aí, fome nesse de outra caso, coisa. você já considera isso um comer transtornado? Ainda não? Na verdade, dependendo da frequência em que isso acontece, da sensação de culpa e mal-estar que é gerado depois desse comer de forma exagerada, a gente vai classificar como um comer transtornado. Então, tem também, a gente precisa abrir o espectro para ver todos os comportamentos. Ok, essa pessoa ela só tem um comer exagerado à noite, ou ela tem um comer exagerado à noite, no dia seguinte ela compensa na academia, ela se sente muito mal e culpada. Entendi. Normalmente ela vai ficar 2 dias tentando tirar o açúcar da vida dela. Por causa daquilo que ela fez. Por causa daquele momento. Então, você tem padrões comportamentais que têm que ser observados também no entorno de uma ação com relação à comida. Então, não vale só ela, única e exclusivamente. Diferente de um transtorno de compulsão alimentar, onde o paciente ele vai ter um comer desordenado, a gente costuma dizer que ele é caótico, então a pessoa é capaz de comer arroz frio, feijão frio, bolacha, sorvete, mas numa quantidade que é muito maior do que uma pessoa que não tem esse problema comeria. Então é muito exagerado e a sensação de mal-estar e culpa na sequência é muito grande. Ai, Vanessa, eu tô adorando essa entrevista. Eu tinha várias outras perguntas, mas não vai dar tempo. Então, sabe o que eu queria que você fizesse? Deixa uma mensagem final, vê se você quiser passar o seu contato para as pessoas que viram a entrevista e quiserem entrar em contato para conhecer um pouquinho mais, dá uma mensagem final para os nossos telespectadores. Perfeito. Para quem quiser, acessa lá meu Instagram, é @Tomazini_Vanessa. O meu e-mail é vanetomazini@gmail.com e acho que talvez uma das coisas mais importantes, a gente saber que ser saudável, comer de uma forma melhor, é possível para todos. Às vezes pode até não parecer muito fácil, mas é possível com certeza. A gente se relacionar melhor com a comida, né? E com o gostar corpo. De comer, né? Sim, sim. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada. Quem sabe você volta de novo para a gente bater um papo mais comprido. Vamos acabando por aqui. Siga nosso programa nas redes sociais, Instagram e Facebook. E até a próxima.